Shalom, meus irmãos. Hoje eu queria conversar com vocês um pequeno assunto, onde nós temos aí uma visão de uma certa forma distorcida da religião, onde há trechos também que levam as pessoas a uma má compreensão dos fatos. Mas diante do próprio texto que o mestre falou, Yeshua, Jesus, nós temos aí algumas afirmações bem interessantes, né? Então nós temos, vamos ler aqui o seguinte: as pessoas dizem que Yeshua, Jesus, foi enviado para o mundo inteiro, tá? Enviado para o mundo inteiro. Então, e ainda tem um texto que fala, né? Nós vemos ali no texto de Yohanan, que é o texto de João, no capítulo 3, verso 16: porque o Eterno amou o mundo de tal maneira, de maneira tão grande, que deu o seu Filho. Na sua Bíblia está dizendo unigênito. A Bíblia israelita corrigiu, porque essa palavra unigênito, você pode riscar isso aí não confere, porque Jesus não é o único filho de Deus. Yeshua não é o único filho de Yod-Heh Vav-Heh. Todos nós somos filhos do Eterno. Então, uma construção teológica que foi construída em cima da palavra unigênito. Então a Bíblia israelita ela restaurou isso aqui, que deu o seu filho estimado, né? Em lugar de unigênito colocou estimado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê. Aí nós temos mais um probleminha. É só crer em Jesus que nós temos a vida eterna? Todo aquele que nele crê temos a vida eterna? Não. É acreditar naquilo que o profeta Yeshua pregava, naquilo que o profeta Yeshua falava, para que a pessoa possa ter vida com ele, vida com o Eterno, vida com Yod-Heh Vav-Heh, com Yehová, o Elohá de Abraham, Isaac e Jacob, o Santo de Israel, aquele que escolheu um povo. Ele não escolheu, ele não consagrou uma igreja, ele escolheu um povo. Nós vamos ver isso aqui. Não existe igreja de Deus, igreja de Cristo. Jesus não deixou nenhuma igreja, porque ele era um judeu do primeiro século, frequentador de sinagogas ou de yeshivá, casas de estudos, aonde ele falava da Torá. Yeshua era um toraísta. Yeshua defendia a lei. Então Yeshua não construiu nenhuma religião, nem abriu nenhuma religião e nem fundou nenhuma religião. Dizem que no capítulo 2 de Atos que Yeshua fundou uma religião. Eu vou deixar isso para depois, porque senão fica muito extenso. Mas ali não nasceu uma igreja, né? Eu não vou entrar em detalhes. Depois eu faço só sobre isso aí. Então, irmãos, Yeshua, ele, João 3, Yohanan, né? João 3, é isso mesmo? Isto, 3,16. Então, não é só crer em Yeshua, não é só crer em Jesus, porque há muitas pessoas que acreditam em Jesus, acreditam nele como ungido, como filho de Deus. Uns acreditam que ele é Deus, outros sabem que não é, acreditam nele como realmente ele é, como um judeu do primeiro século, um homem justo, que andou segundo os mandamentos do Eterno. Então não adianta eu só acreditar nele. Eu tenho aqui aceitar aquilo que o profeta ensinou. Yeshua ensinou vida, ensinou lei, ensinou mitzvah, mitzvot, ensinamentos, Torá, né? Foi o que ele ensinou. Então Yeshua, ele não é só crer nele, é acreditar naquilo que o profeta Yeshua falou, naquilo que o profeta Yeshua profetizou e ensinou a respeito da lei do Criador. Então isso é isto aqui, tá? Porque ele enviou o seu filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.
ou por intermédio da palavra que ele profetizou, que ele falou, por intermédio dos seus ensinos, né? Foi que ele que o homem alcança a benevolência do Eterno segundo os mandamentos do Eterno. Ok, meus irmãos? Então esse negócio de unigente pode esquecer. E não é só acreditar em Jesus como Filho de Deus. Isso aí é uma mensagem incompleta. Essa mensagem ela está incompleta, não está completa. Porque se é só acreditar nele, é crer nele, os cachaceiros que vivem por aí aprontando, bebendo, né, matando, roubando, se prostituindo, adulterando, latrocínios, homicídios, pessoas que são anti-Torá, são anti-lei, são anti-Cristo. O que é o anticristo? É todos aqueles que vivem contra aquilo que Jesus ensinou. Então todo mundo, se Jesus disse que só o Eterno é Deus e que nós temos que adorar somente a Ele, e a pessoa arruma de adorar o próprio Jesus, arruma de adorar um ou outro, né? E escolhe divindades, Elohuts, para que ele adore. Então essa pessoa é o que? Essa pessoa é um anticristo, é um anti-Jesus, é um anti-Yeshua, porque ele não está seguindo os mandamentos ou os ensinos do profeta Yeshua. Ok, meus irmãos? Então, meus irmãos, aleluia. Então é isso aí. Agora, Jesus foi enviado para o mundo inteiro? Essa é a grande pergunta. Jesus foi enviado para o mundo inteiro? Claro que as pessoas vão dizer, Jesus foi enviado para o mundo inteiro. Não, Jesus não foi enviado para o mundo inteiro. Ele mesmo disse isso. Ele disse o seguinte: contudo ele respondeu, e uma mulher cananeia, olha, no livro de Matitiahu, capítulo 15 e o verso 22, e uma mulher cananeia veio daquelas regiões e clamou dizendo, mestre, filho de Davi, Ben Davi, Yeshua Ben Davi, tem clemência, tenha misericórdia de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Contudo ele não lhe respondeu palavra, e os seus talmidiz vieram e lhe rogaram dizendo, manda-a embora, porque vem clamando atrás de nós. Ele porém respondeu, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E Yeshua foi enviado a quem? Para o mundo inteiro ou para as ovelhas perdidas da casa de Israel? Yeshua foi enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele está dizendo isto aqui. Matitiahu capítulo 15, né? Matitiahu capítulo 15. Então o verso 22, você vê aqui no 23, né? Ele vai falando isso aqui. Ele, porém, no verso 24, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Yeshua foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Yeshua não foi enviado para o mundo inteiro. Yeshua foi enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Yeshua não foi enviado para todo mundo, nem foi para todos, porque no meio do povo de Israel, as ovelhas perdidas que estavam ali, as ovelhas da casa de Israel, tinha aquelas que estavam perdidas, que estavam fora dos mandamentos, que não seguiam a palavra, e tinha aquelas que estavam vivendo em santificação, que estavam vivendo em obediência. Então Yeshua não veio para essas pessoas, Yeshua veio para aqueles que estavam fora da sua lei, que fora da Torá, fora dos ensinos, que estavam mais seguindo o judaísmo, tradições judaicas, do que seguindo a própria palavra, a sua própria Torá, o seu próprio ensinamento. Tá bom? Então Yeshua diz aqui no Mateus capítulo 15, e o verso 22, 23, 24, ele não foi enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Claro que a religião vai dizer, olha, ele foi enviado para o mundo inteiro. Yeshua não foi enviado para o mundo inteiro. Ele foi enviado para o seu povo, para as ovelhas perdidas da casa de Israel, como todos os profetas foram. Todos os profetas que foram levantados, eles foram levantados com um objetivo, para aquelas pessoas que estavam desviadas. Por que os profetas foram levantados no Taná? Porque Israel se desviou, porque estavam seguindo Elohims, outros Elohims, estavam seguindo outros deuses. Então Israel teve ali a contemplação de profetas Neviim que foram enviados para que eles voltassem, para que eles se arrependessem e vivessem uma verdade, e vivessem a verdade do Pai. Foi para isso que eles foram enviados, tá? Não foi enviado para o mundo inteiro como a religião está dizendo aí. Yeshua foi enviado para a casa de Israel.
E não foi para todos. Casa de Israel. Quem está dizendo foi ele. Se você quer desmentir ele, se você não acredita no mestre Yeshua, então eu não posso fazer nada. Tá? Yeshua foi enviado somente para a casa de Israel. Foi enviado para o Brasil, não foi enviado para a Europa. Agora, as palavras dele, os ensinos dele estão vivos até hoje. Porque ele defendia a lei. E aqueles que observam e que andam segundo os seus mandamentos, o que vai acontecer? Então essa pessoa vai encontrar ali a presença do Pai, ele vai fazer parte ali do povo do Eterno. O Eterno não tem igreja, o Eterno tem um povo, tá? Tem esse negócio de igreja de Cristo. O Eterno tem um povo. Yeshua fazia parte desse povo. Yeshua era parte integrante desse povo chamado povo de Israel. Como diz os colombianos, pueblo de Israel, não é? É isso aí. Bom, meus irmãos, então é o seguinte, Yeshua ouvindo, uma coisa que eu queria entender, Yeshua, porém, ouvindo lá no livro de Matitiahu, ainda no Matitiahu, Mateus capítulo 9, verso 12, Yeshua, porém, ouvindo, disse a eles: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendei o que significa clemência quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar tzadik, mas transgressores ao arrependimento. Yeshua não veio chamar o que? Tzadik. O que é isso? Justo. Mas ele veio chamar transgressores. O que é transgressão? É a pessoa fazer algo que está contra a lei do Eterno, que está na Torá do Eterno. E o Yeshua veio fazer o que? Veio chamar essas pessoas para um arrependimento. Para um arrependimento. Tá? Então ele veio o que? Ele não veio para os sãos. Os sãos não precisam de médico. Quem é o que está doente? São todas as pessoas que não têm o ensinamento de Yeshua, que não têm o ensinamento de Yeshayahu, que não têm o ensinamento de Joel, de Moshe, de Aharon. Aharon mais foi um sumo sacerdote que ficou ali na ministração, que não tem os ensinamentos dos salmos também, que há ensinamento, a Torá nos salmos, no Terrelim, né, dos profetas ali, dos salmistas como Asaf, Meler, Davi, salmos muito bom, como o primeiro, né, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém com dos pecadores, nem se da roda dos gastadores, antes tem o seu prazer na Torá de Udihevavihê, e na sua Torá medita de dia e de noite. Era isso a vida de Yeshua, meditava de dia e de noite. E as pessoas estão dizendo que eu neguei a Jesus. Eu não neguei a Jesus. Eu hoje sou um fiel discípulo e imitador do mestre, muito com mais intensidade do que quando eu estava dentro de uma instituição. Tá bom, meus irmãos? Do que quando eu estava dentro de uma instituição. Então Yeshua veio para os doentes. Você está doente, então Yeshua veio para aquelas pessoas que estavam doentes. Literalmente, enfermidades, ele curou muitos. E também a principal doença que leva o homem à destruição. Porque muitas pessoas estão doentes, mas se eles estão em paz com o Eterno, né, eles entraram e reconciliou com o Eterno ali, tá? Então essa pessoa vai fazer o quê? Ela pode até morrer naquela enfermidade, mas ela tem a sua alma, a sua vida diante do Eterno e será justificado pelo Eterno e perdoado os pecados. Quem perdoa o pecado é o Eterno. O Eterno tem poder para perdoar pecado, tá? Aleluia, aleluia. Vamos lá, meu irmão. Quem é que estava doente? Quem é que está doente? O que é enfermidade na Bíblia? Enfermidade é o afastamento da lei. Yeshua foi enviado para aquelas pessoas que estavam enfermos na lei. Então, você está enfermo, você está fora, você está em pecado, em ratá, errando o alvo. Então, Yeshua tem palavra para você, tá? Para você. Então, ele foi enviado à casa de Israel, mas as suas palavras estão vivas, porque eram ensinamentos toraísticos, e todos aqueles que recebem esse ensinamento, então essa pessoa começa a gerar vida, porque a palavra do Eterno, ela é vida, né? Ela é vida. Servireis ao Eterno. No livro de Shemot, livro de Êxodo, capítulo 23, e o verso 25. Servireis ao Eterno, seu Criador, e Ele abençoará o seu pão e a sua água, e eu tirarei do meio de vocês as enfermidades. Tá?
as enfermidades. Então, quando o homem vive diante da Torá, quando o homem vive nos ensinamentos, então o Eterno vai tirar também as enfermidades. Foi isso que ele prometeu. Por que que o mundo está enfermo? Por que que o coronavírus está aí? Por que tantas coisas, tantas enfermidades, tantas mortes, mortandade assolando a humanidade? Não somente o Brasil, mas a humanidade. É porque o mundo vive hoje enfermo. O mundo está enfermo, o mundo está em transgressão, o mundo está em desobediência. Não valorizam a palavra do Pai. A palavra do Pai, ela é rechaçada, ela é ridicularizada por alguns que se dizem mestres. Já ouvi pastores zombar na minha cara quando eu digo que não comia carne de porco, porque a palavra do Eterno, no livro de Vaikra, capítulo 11, estava dizendo para mim não comer a carne, porque ela é imunda e eu preciso fazer diferenciação entre aquilo que é imundo e aquilo que é santo, aquilo que é puro e aquilo que é impuro. E algumas pessoas eu vejo, aqueles que se dizem noiva de alguns nem todos, mas eu já tive contato com pessoas daqueles que dizem que fazem parte da noiva de Cristo, rindo da minha cara, rindo, fazendo zombação, porque eu disse que não comia, porque a palavra está me dizendo que eu não posso comer. Aí ele vem dizer para mim o seguinte: pois eu como, meu irmão, eu como, não sei o que, eu como, e sabe, de uma forma de desdenho, de deboche. Meu irmão, você está enfermo. Você está enfermo. E o Eterno precisa te sarar, porque o que é pecado? Pecado é o que a Bíblia diz que é pecado, não é o que a religião diz que é pecado. Não é o que a instituição tua diz que é pecado. Ah, pecado é fazer sobrancelha, pecado é usar o brinco, pecado é usar roupa também. Pecado é o que a Bíblia está dizendo que é pecado. Na lei do Eterno. Isso é que é pecado, tá bom? Então você tem que entender isso, meu irmão, tá bom? Então o mundo está enfermo. Por que o coronavírus? Por que tantas coisas? Por que o Eterno matou os primogênitos do Mitzray, que é do Egito? Matou por quê? Matou porque eles estavam em ratá, estavam em pecado, porque não obedeciam, servia a outros Elohim. E o Eterno humilhou os deuses da casa do Egito, humilhou os deuses do Egito, ou seja, melhor falando, humilhou os deuses do Egito. Por quê? Porque estavam em pecado. Então quando você vive em pecado, você vai o quê? Você vai andar no lugar obscuro, em trevas, e não há luz para a tua alma, para a tua vida. Não há luz. Então você quer ser sarado, o Eterno quer te sarar. Mas como que o Eterno vai sarar? Por que que Yeshua disse que os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes precisam de médico? E Yeshua era o quê? Ele se colocou na qualidade de um médico. Mas qual era o antídoto, qual era a palavra, qual era o remédio que ele tinha para a nação? A palavra do seu Pai. Ele mesmo disse: eu não falo nada de mim mesmo, somente aquilo que o Pai me enviou, me envia a falar, eu falo. Foi isso que ele falou. Então a enfermidade, Yeshua foi enviado para os enfermos, não foi enviado para o mundo inteiro, tá? Ele foi enviado para a casa de Israel, como ele mesmo disse, e não foi enviado para os justos também. Se tinha, eu acredito que tinha pessoas justas quando Yeshua foi enviado, na época que ele veio, mas ele não foi enviado para essas pessoas justas. O alvo dele eram as pessoas que estavam enfermas, doentes, em transgressão, para que voltasse. Yeshua não fez uma nova aliança. Yeshua fez, o intuito dele era renovar a aliança que foi feita no Sinai. A aliança que foi feita no Sinai. Era esse o intuito dele. Renovar a aliança do Sinai. Entendeu, meus irmãos? Então é isso aí. Então Yeshua veio para fazer uma renovar a aliança para que as pessoas voltassem, né, às veredas antigas que eles tinham esquecido. Eles tinham esquecido, com certeza. Driver Hayamim Bet, que é um livro de 2 Crônicas. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei as suas transgressões e sararei a sua terra. O Eterno está dizendo aqui, não está dizendo se a minha igreja, não, o Eterno está dizendo meu povo. O Eterno tem um povo, não tem igreja, eclésia, congregação, tudo bem. Vamos lá, do hebraico, kahal, né? Podemos usar, a Septuaginta usou a palavra a partir do grego eclésia, tá?
E aí tem toda aquela construção teológica que a igreja nasce no capítulo 2 de Atos. Não nasceu nada no capítulo 2 de Atos não. Mas eu não vou adentrar o assunto porque também é muito melindroso essa questão. E não, a gente vai estar tomando muito tempo. Então o Eterno para aquele meu povo, então para o Eterno ouvir, né, aquele povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei as suas transgressões e sararei a sua terra. Por que Yeshua disse que as pessoas não têm, o médico não precisa, o doente não precisa, o são não precisa de médico? Eu estou bom e não preciso de médico. Então quando o homem está fora, está andando em transgressão, ele está enfermo, ele está em doença, ele está doente e precisa da palavra do Eterno para sará-lo. E para que ele possa ser sarado, ele precisa obedecer, cumprir as suas responsabilidades. E o Eterno perdoar, pedir perdão pelos atos cometidos, retroceder, voltar às veredas antigas, se arrepender e não andar segundo os seus maus caminhos. Segundo o Yetzer-Hará, que é a inclinação do mal dentro dele. Aí ele volta e o Eterno vai perdoar os seus pecados. Por isso que o mundo está morrendo, por isso tanta mortandade no mundo, tantas pragas no mundo, tanta gente morre, porque o pecado, a terra está amaldiçoada por causa do pecado. Tudo que vai contra, o que é pecado de morte? Não vou entrar nesse detalhe hoje. Há pecados que são para a morte, há pecados que não são para a morte. Pecado que não é para a morte, eles são mais leves. Agora existe pecados que é para a morte. E por o homem não se arrepender e continuar praticando pecados que são de morte, aí uma hora o Eterno vem e pune a terra, e entra com juízo, e visita a terra com juízo. Isso acontece direto, porque a terra está amaldiçoada, meus irmãos. Então, se humilhe. Yeshua foi enviado para o mundo inteiro, não. Yeshua foi enviado para o seu povo. Terrelim, capítulo 107, verso 20, que é o livro de Salmos. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da destruição. Dei ações de benevolência, de graças ao Eterno, Yud-Heh-Vav-Heh, pela sua benignidade e pelas suas maravilhas, para com os filhos dos homens. Então o Eterno faz o quê? Ele envia a sua palavra e sarou e os livrou da destruição. Isso aconteceu com Nínive. O Eterno enviou o profeta Ioná a Nínive, que é Jonas, e Nínive, o rei de Nínive ouviu o que o profeta tinha a dizer para ele. Se o rei de Nínive simplesmente tivesse acreditado que ele era um profeta, mas não tivesse tomado nenhuma posição, Nínive seria destruída. Mas além dele acreditar que ele era um profeta, ele colocou em prática a exortação que Ioná ali repreendeu e mostrou que eles estavam errados e que o Eterno iria destruir se eles não voltassem atrás. Então eles acreditaram no profeta. Então chegou o que? Chegou a palavra chegou em Nínive. Então quando a palavra chega na tua vida, na nossa vida, envia a sua palavra e os sarou e os livrou da destruição. Então o Eterno livrou Nínive da destruição. Por quê? Porque Nínive foi sarada por como? Pela palavra do Eterno. A palavra do Eterno. Torá, ensino, aquilo que Yeshua ensinou foi Torá. Então o homem é sarado pela sua palavra, tá? E aí a destruição será desviada, né? O Eterno vai poupar essas pessoas quando ele disse que vai destruir. As ovelhas perdidas têm sido o meu povo, e os seus apacentadores fizeram errar, voltar aos montes, do monte para o outeiro, andaram e esqueceram-se do lugar do seu repouso, tá? Ovelhas perdidas têm sido meu povo. O Eterno tem povo, o Eterno não tem igreja, o Eterno tem um povo que se chama pelo seu nome, tá? Existe regra, eu não vou entrar em detalhes. Então, muitos líderes estão fazendo o povo errar, estão ensinando errado para o povo, e o povo está errando por causa dos líderes. E muitos conhecem algumas verdades e omitem as verdades, porque a verdade que ele conhece vai contra aquilo que a instituição dele prega, contra aquilo que a revelação dele, ou seja, que a instituição, o credo, ou a placa denominacional, prega, e ele não pode ir contra aquilo que a placa denominacional dele prega. Então ele precisa omitir a verdade. É o que acontece com muitas lideranças hoje, religiosas.
porque eles estão comercializando a palavra, tá? Há uma comercialização das verdades do Eterno que não pode ser falada em certo lugar, porque ela escandaliza totalmente as pessoas. Então, meu irmão, é complicado, né? Yeshua, porém, disse, bom, eu já falei isso aqui, então eu quero terminar isso aqui, né? Dizendo para vocês, deixa eu ver se eu já li aqui, João já li, porque ele enviou, porque o Eterno amou o mundo de tal maneira, de tão grande que deu seu Filho estimado. Já falei sobre isso aqui, não vou repetir para não ficar cansativo. Então, para nós finalizar, já estamos com 25 minutos. Meus irmãos, então o que acontece? Yeshua foi enviado para pregar a sua palavra, a sua lei. Qual era o evangelho que Jesus pregava, gente? Uma irmã uma vez falou assim para mim, agora eu quero ver como é que tu vai pregar. Eu quero ver que tu vai pregar. Eu estou pregando, estou falando. A diferença é que aqui eu não ganho oferta. A diferença é que aqui eu não tenho um cachê. Aqui eu não posso pregar o que eu prego hoje dentro de um púlpito, em cima de um púlpito de uma igreja, né? Senhor Felipe, parece que foi o irmão Felipe, né, irmão Felipe? Falou ali na igreja quando um certo pregador chamado Carlos Borges foi pregar lá na igreja dele, né? Ali onde eu fui expulso, eu fui receber uma carta desligado por incompatibilidade teológica. E aí ele foi lá no ouvido dele e falou assim, ô meu irmão, tu acredita como o irmão José Nilson acredita? Daquele jeito que ele prega, porque se tu prega, tu nem vai pregar. Se tu acreditar daquela forma lá, você não vai terminar a pregação, nós vamos tomar o microfone da sua mão. Você entendeu? Por quê? Porque dentro da instituição ele tem um credo de fé. Ele tem algo, tem que se respeitar ali, a tradição, aquilo que os padres falam, né? Nós cremos na Bíblia porque, olha o que o padre diz, porque a Bíblia, porque a tradição da igreja manda nós cremos na Bíblia, né? Porque todo o Novo Testamento, você sabe que foi compilado pela Igreja Católica, tá? Então que a igreja eles creem na Bíblia porque a tradição, a igreja manda eles creem na Bíblia. Então a Bíblia, claro que a Bíblia está misturada, ela tem muitas contradições, ela não está pura, né? Ela também ali tem muito cavalo de Troia, que as pessoas lêem a Bíblia, não lê de forma investigativa, lê de forma idólatra, não sabe investigar. O pastor está dizendo, o líder está dizendo lá, é isso, está assim, 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 ele só sabe dizer glória a Deus, aleluia, é isso mesmo, fala mais Deus, fala mais Jesus, deixa Deus te usar, olha o mistério, olha o manto. E o povo sai lá balanceado nas emoções, se investe mais nas emoções do que na própria palavra, na verdade. É o que está acontecendo hoje. Então Yeshua não foi enviado para o mundo inteiro. Ele mesmo falou, eu fui enviado só para a casa de Israel. Como médico, ele foi enviado para os doentes. Para os doentes. Tá? Então, você está doente? O que é a doença no homem? O que o Eterno disse que ia sarar? Que quando o homem andasse na presença dele, como eu li aqui, logo no começo, né? No livro de Deuteronômio, no livro de Êxodo, parece que eu li, eu já fechei aqui. Ele, até as enfermidades, ele tiraria do nosso meio. Isso é quando o homem anda na presença do Pai. Então, quando o homem anda na palavra, né, que obedece a sua lei, porque aquilo que Yeshua pregava não é o que a igreja está pregando hoje. Yeshua pregava, Yeshua não conhecia o Novo Testamento, Yeshua nunca abriu uma carta de Paulo para ministrar em cima dentro de uma yeshivá. Ele nunca abriu carta de livro de Apocalipse para chegar numa congregação, numa carral, numa querrilá e pregar. Não, porque Yeshua, isso não existia, gente. Cai na real. O Novo Testamento, o Segundo Testamento, ele foi compilado 325 anos depois. Claro que ele começou a ser escrito a partir dos anos 49, 50, 60, os evangelhos depois dos anos 70, mas somente no ano 325 foi que o cânon ficou formado, depois do concílio de Roma, ali orquestrado por Constantino. E ali quando eles saíram, depois daqueles... Então muitas leis foram decididas ali no concílio de Nicéia. Então tinha que se fazer um cânon, né, canonizar ali livros, e mais livros deixaram de fora, muitos livros, né? O Efraíma de Israel fala que foi a questão de uns 300 livros, eu não sei se realmente foi isso, se foi 200, mas não tenho a totalidade, como dizer quantos evangelhos que ficaram de fora, mas foi uma porrada de livros que ficaram de fora, porque a Igreja Católica, ela canonizou, colocou dentro, inseriu dentro do chamado Novo Testamento o que eles queriam.
Existia livros ali que falavam do casamento de Jesus, que supostamente existia livros ali que falavam que Yeshua não morreu, não ressuscitou, mas foi elevado aos céus. É muita coisa. Existia livros que contam que Yeshua ele foi para Caxemira, que ele casou. Então é muitas coisas. A única verdade que nós entendemos, que nós recebemos informações, foi no final de um Cristo que morreu, que ressuscitou, que subiu ao céu, que sentou à direita de Deus. Foi isso que a Igreja Católica nos passou. Mas eu não sou obrigado a acreditar em tudo isso. O que eu creio hoje é que Yeshua realmente ele existiu, o Yeshua histórico existiu, esteve em nosso meio. Agora em cima dele tem uma roupa de Roma, uma roupa mentirosa que Roma colocou em cima dele. Uma roupa que leva as pessoas a uma idolatria, tá? A uma idolatria. Então é isso que eu tenho que dizer para vocês. Meus irmãos, eu vou ficando por aqui, tá bom? Então Yeshua foi enviado para naquela época ele foi enviado para os doentes, tá? Para os doentes. Aí a religião prega o quê? A religião prega que ninguém vem ao Abba se não for por ele. Ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Isso é a religião que fala, está escrito, foi inserido dentro do Novo Testamento. Foi inserido. Meus irmãos, mas os profetas que não conheceram Yeshua, tá? Hoje eu preciso simplesmente seguir os mandamentos do Pai. Eu reconheço Yeshua como Yeshua, a palavra Yud Shin Vav Ai, que quer dizer salvação. Ele foi um profeta, um Machia, um ungido, como os outros Machias que vieram. Tem gente que até hoje não quebrou o dogma de Machia na sua vida. Tudo é Machia, Machia, Yeshua é Machia, Yeshua é Machia. Morre e não entende o que é a palavra Machia. Então é isso. Yeshua foi um Machia, um ungido do Pai, como Yeshayahu, como os demais Neviim, os demais profetas que foram enviados para ensinar o quê? Para ensinar a Torá, para ensinar a lei. Yeshua não conheceu o Novo Testamento. Yeshua conheceu o Taná, que a Igreja Católica, de uma forma desrespeitosa, ainda colocou o nome de Velho Testamento, para desvalorizar a palavra, para dar a intenção que ela estava envelhecida, ultrapassada, que agora eles tinham um Novo Testamento para seguir. Tudo isso foi jogado na Igreja Católica. Então tem muita coisa dentro do catolicismo romano que foi inserido na Bíblia, porque esta Bíblia que você carrega nas suas mãos, de zíper, arrumadinho, bonitinho, foi a Igreja Católica que compilou o chamado Novo Testamento, tá? Então não acredite 100% no que está lá. Não adianta, se você dizer eu acredito fielmente que aqui 100% é a palavra inerrante, você vai dar um tiro no pé, porque tem muitas contradições. Quando a gente lê de uma forma investigativa, você vai entender. É isso que eu tenho que dizer para você, meus irmãos. Então, meus queridos, Yeshua, ele foi enviado para os doentes. Ele disse que o médico não precisa, o são não precisa de médico, mas o doente que precisa de médico. Então esta palavra aqui, há muitas pessoas que estão doentes porque estão longe da instrução do Criador, longe da lei do Criador, longe da sua Torá, longe dos seus ensinamentos. E é isso que eu vim dizer aqui para vocês. Se a nação, para nós terminar, 33 minutos, limite. Se a nação de Israel, se o mundo, o Brasil, Estados Unidos, Europa, França, Portugal, Brasil, se convertesse verdadeiramente, como nós lemos aqui, né, e se tornar povo do Eterno, e se converter e obedecer a sua palavra, não estou falando de religião. As pessoas confundem e acham que para me servir a Deus eu tenho que estar dentro de uma religião. Se o mundo voltasse para o que as sagradas letras estão falando aqui, tá? Se o mundo se voltasse para isso, o Eterno ia tirar do meio do mundo, da humanidade inteira, porque o pecado, ele fede tanto as narinas do Criador, e o Eterno envia o pecado, envia a maldição para o mundo inteiro. Olha o coronavírus aí, foi enviado para o mundo inteiro. Foi enviado para o Brasil, começou de lá na China, aí muita discussão, foi gerado em laboratório, não foi gerado em laboratório, isso é a vida de Jesus, os crentes fanáticos, isso é a vida de Jesus. Gente, isso aí é pecado, é maldição. Se a humanidade não vivesse no pecado, se as pessoas obedecessem à lei do Criador, sabe o que ia acontecer? As pessoas estariam, o Eterno ia tirar do nosso meio, as enfermidades. Por que tem tantas enfermidades no mundo? Porque o homem pecou, porque o pecado é que faz isso com as pessoas. O Eterno disse que quando o homem anda segundo os seus ensinamentos, o Eterno vai te tirar, ele te sara.
Quando a palavra chega na tua vida, Ele vai te sarar, Ele vai te libertar, vai te curar da idolatria, e você vai ser uma nova pessoa, transformada de forma maravilhosa. Shalom, shalom, meus irmãos. Yeshua foi enviado para o povo de Israel, não foi para o mundo inteiro não, tá? Yeshua foi enviado, foi Ele que disse. Você quer dizer, eu não acredito, você está errado. Então você vai duvidar do próprio Jesus. Ele falou que foi enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tinha muita? Tinha. Os profetas só foram, quando não tinha profeta, era Malachim. Ou seja, os mensageiros celestiais que eram enviados para a terra, quando não tinha profeta. Quando o Eterno enviou os seus Neviim, que são seus profetas, para a terra, então o Eterno deixou, o Eterno deixou, né, os seus profetas ali, os anjos, eles pararam mais as suas manifestações, porque agora tinha profeta. Tinha o quê? Profeta. E onde tem profeta, então os anjos cessaram mais as suas missões. Então, eu quero ser um profeta para a tua vida, para esta nação, para todos que me ouçam. Me perdoe se eu não concordo, se eu não prego aquilo que tu quer ouvir. Eu estou aqui para pregar aquilo que o Eterno coloca no meu coração. Meus amados, que o Eterno abençoe. Eterno soberano, Kadosh Baruch Hu, Shema Israel, Yehová Eloheinu, Yehová Echad. Que o Eterno possa abençoar esta nação, o Brasil. Que o Eterno possa conscientizar as religiões que precisam se chegar mais para os seus ensinos e para a sua palavra, e deixar os dogmas, e que os dogmas sejam quebrados na vida dessas pessoas. E a tua palavra, a tua lei, a tua bondade, a tua resed, a tua ren, a tua graça, ela seja manifestada no coração das pessoas, e a compreensão verdadeira, como verdadeiramente ela é, não como a religião prega para nós, porque tu é Kadosh, tu é santo. E assim, meu Abba, o Eterno, Yud Rei Vav Rei, meu soberano, meu Altíssimo, o dono da minha vida, aquele que enviou os seus mensageiros, enviou Yeshua, enviou Yeshayahu, enviou Yoel, Yeshayahu, Yehoshua, e todos os que antecederam a Yeshua, como foram profetas, para que o povo abrisse os seus olhos e entendesse o que era a Emet, o que era a tua verdade. Aleluia, aleluia, e assim seja. Bendito seja Yah, Kadosh Baruch Hu, Baruch Shem Kevod Malchut Leolam Vayeh. E assim nós te louvamos e te agradecemos, porque o teu é o teu é o reino e o poder para todo sempre. Amém.